Salve, salve pessoal, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula de Física comigo, professor Guilherme Dalmoro. Hoje nós vamos falar sobre pressão atmosférica e também sobre experimento de Torricelli, muito conhecido, muito renomado, que nos permite calcular inclusive o valor da pressão atmosférica. Com certeza você já escutou aí falar sobre a pressão atmosférica, né? Quando a gente faz uma viagem, às vezes a gente sobe uma serra, desce uma serra, a gente percebe, né, um desconforto no canal aqui da orelha. Você pode resolver isso, né, mascando um chiclete ou engolindo a própria saliva. Então são conceitos, são ideias relacionadas então com a pressão atmosférica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre o que é pressão atmosférica, por que ela surge. Basicamente é um conceito de pressão que a gente já vinha trabalhando aí anteriormente nas aulas de hidrostática. Então, convido vocês a virem aqui para a mesa de luz para a gente comentar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a pressão atmosférica. Muito bem, gente. Então aqui nós temos uma representação bem esquemática aqui da Terra, né? Aqui estão esses pontos que representam mais ou menos, né, a distribuição então dos gases na atmosfera. Você pode perceber que próximo à superfície a concentração é maior, e é maior porque a densidade é maior, né? Então, devido à atração gravitacional, né, o que confina, o que permite que a atmosfera fique confinada, digamos assim, ao redor da Terra, né? Estranho esse espaço, mas é estranho esse termo, mas é isso que acontece. A atmosfera, ela está aprisionada, digamos assim, num campo gravitacional, né? Devido a uma força gravitacional da Terra. Então, essa atmosfera está sendo atraída pela Terra e você vai ter maior concentração de gases, maior densidade na parte mais próxima à superfície. À medida que você vai se afastando da Terra, da superfície terrestre, vai diminuindo a força gravitacional e também vai diminuindo a densidade da atmosfera. Ela vai se tornando, como a gente diz, mais rarefeita, né? Quando a gente vê um jogo, por exemplo, de futebol, numa cidade que está, sei lá, 3.200 metros de altura, 3.500 metros de altura, por exemplo, La Paz, né? A gente percebe que os jogadores têm uma dificuldade de se adaptar com a velocidade da bola, porque ela perde menos velocidade devido ao fato do arrasto do ar ser menor, porque a densidade é menor. Então são conceitos aí relacionados com a atmosfera. Mas voltando aqui à ideia da pressão atmosférica, de onde vem essa pressão? A gente viu lá anteriormente que a pressão é força sobre área. Então, a pressão atmosférica nada vem da força aplicada pela atmosfera, pelo peso, digamos assim, da atmosfera sobre uma superfície. No caso, a gente pode representar a superfície da Terra. Daí você vai perguntar assim, mas espera aí, o ar pesa? Pesa e pesa bastante. Você tem uma grande quantidade de massa, de massa de gás da atmosfera, e essa massa vai exercer a pressão, então, conforme a gente vai ver. Então, vamos imaginar que aqui na Terra a gente possa fazer uma coluna com 1 metro quadrado. Então vamos imaginar que esse quadradinho aqui tenha lado de 1 metro, tá? Por 1 metro, então é 1 metro quadrado de área. E vamos imaginar que eu possa fazer então uma coluna que vai até o final da atmosfera, até, digamos assim, onde ela está tão rarefeita que eu possa desprezar então a existência de partículas, né? Então vamos representar essa coluna de ar com 1 metro quadrado de base e uma altura h, então, que vai aí praticamente até o término da atmosfera. Então nós estamos analisando essa quantidade de gás, de ar, que está aqui dentro. Então vamos selecionar, digamos assim, vamos demarcar essa região aqui, que é a região na qual nós estamos analisando. Então, essa quantidade de ar tem um peso. E esse peso, né, o peso dessa camada de ar, está então fazendo uma força aqui sobre a superfície da Terra. E eu pergunto, será que esse peso é grande? Será que esse peso é pequeno? Quanto é que vocês acham que é? Se você já conhece o valor aí da pressão atmosférica, essa pressão atmosférica corresponde então a 101.000 newtons aplicados sobre cada metro quadrado. Isto é, sobre 1 metro quadrado, sobre este metro quadrado que eu representei aqui, esse quadradinho de 1 metro de lado, nós temos uma quantidade de gás cujo peso equivale a 101.000 newtons.
Tá? A gente costuma representar isso em notação científica. Isso é igual a 1,01 vezes 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado. Isto é, a pressão atmosférica é igual a 1,01 vezes 10 a quinta pascals. Aí você pode se perguntar assim, mas como é que descobriram esse valor, né? Como é que a gente pode determinar esse valor? A gente vai determinar isso a partir do experimento de Torricelli, né? Porque o experimento que é feito com mercúrio, que foi feito, né, pelo Torricelli com mercúrio. Mas antes de ir para o experimento, vamos lembrar aqui, que esse valor 1,0110 na quinta é o que a gente então conhece como 1 atm. Então, a pressão atmosférica é igual a 1 atm, aproximadamente 1 bar. Né? 1 bar é igual a 100 mil pascals. Então, uma atmosfera é aproximadamente um pouquinho mais do que 1 bar. Então, essas são algumas grandezas, algumas unidades, melhor dizendo, relacionadas, então, à pressão atmosférica. Então, a pressão de uma atmosfera ao nível do mar, isso sempre é importante frisar, né? Eu ainda não havia dito, mas a pressão ao nível do mar é igual a 1,1 vezes 10 a quinta pascals, que é igual ao que a gente chama de 1 atm, é uma atmosfera, aproximadamente 1 bar. Agora, vamos relacionar isso com o experimento de Torricelli, que foi o experimento que exatamente permitiu a gente determinar esse valor. Então, o que o Torricelli fez? Ele tinha um determinado recipiente com mercúrio, né? E a razão dele utilizar mercúrio é pelo fato do mercúrio ter uma densidade maior, né? Com água, o experimento também poderia ter sido feito, mas você precisaria de uma coluna muito alta aí de água para conseguir o equilíbrio com a pressão atmosférica. Então ele usou um recipiente com mercúrio e um tubo aqui, um tubo de 1 metro já seria o suficiente, né? Também com mercúrio. É uma espécie de um tubinho de ensaio, mais longo, né? Obviamente, né? Aproximadamente 1 metro. Daí o que ele fez? Ele virou esse tubo e esse tubo então, obviamente inicialmente fechado, aqui nessa parte que está aberta ele teve que estancar, fechar, virou e colocou a extremidade aqui então para baixo, tá? E mergulhou esse tubo aqui no recipiente também com mercúrio, tá? Então aqui nós temos mercúrio, tá? Hg aqui dentro e aqui também nós temos mercúrio. Daí ele abriu aqui, e ele percebeu que o mercúrio começou a descer, isto é, ele começou a sair, né? E o nível do mercúrio foi descendo aqui dentro do tubo. Só que não saiu todo o mercúrio. O mercúrio foi descendo, esse nível aqui foi abaixando, até chegar a uma determinada altura. E ele percebeu, né, ele mediu aqui que essa altura foi de 76 centímetros. A gente chama isso de 76 centímetros de mercúrio. 76 centímetros de Hg, que corresponde a 770 milímetros, tá? É uma unidade bastante utilizada, e 760 milímetros de mercúrio. Então essa foi a medida que ele obteve, a medida da altura da coluna de mercúrio que restou aqui nesse tubo que foi mergulhado, na extremidade que foi mergulhado em outro recipiente com mercúrio. Daí a pergunta é, por que isso acontece? Por que não foi todo o mercúrio que desceu? Porque essa coluna de mercúrio, ela possui uma pressão, e essa pressão está sendo aplicada aqui na base, vamos supor que aqui está a base, né, da coluna de mercúrio do tubo, e essa pressão, ela é equivalente à pressão atmosférica. Você vai se perguntar, tá, mas como que você chegou nessa conclusão? Essa conclusão a gente percebe pelo princípio de Stevens. Lembre-se que em um determinado líquido, você só muda a pressão se você aumentar a profundidade. Isso significa que em pontos de mesma profundidade de um mesmo líquido, isto é, se você fizer deslocamentos horizontais, a pressão não muda. Por exemplo, se você está na praia e você anda pela praia, não vai ter aumento de pressão. Mas se você subir uma montanha, por exemplo, a pressão vai mudar, porque você está tendo uma variação então aí de altura em relação àquele líquido. O mesmo acontece numa piscina. Se você está nadando na superfície, não tem variação de pressão. Se você mergulha, quanto mais você mergulha, mais aumenta a pressão. Então existe uma relação entre a profundidade e a pressão, a gente já viu isso no princípio de Stevens. De tal forma que, então,
Se você tem deslocamentos laterais, a pressão não muda. Isto é, a pressão nesse ponto que eu vou chamar de A é igual à pressão nesse ponto que eu vou chamar de B, que é igual à pressão na base do tubo que eu vou chamar de C. E a questão, né, a grande interpretação e o feito do Torricelli foi perceber que a pressão no ponto A, na superfície do recipiente, é a pressão atmosférica, né? Porque aqui eu estou na superfície do recipiente. A pressão no ponto B é igual à pressão atmosférica, porque eu estou na superfície do recipiente. E a pressão no ponto C, que está à mesma profundidade, digamos assim, isto é, na mesma horizontal do fluido, ela também tem que ser igual à pressão atmosférica. Mas esse ponto, na verdade, está sendo submetido à pressão da coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, a grande percepção do Torricelli nesse experimento foi de observar que a pressão de 1 atm ela é correspondente à altura, isto é, uma coluna de mercúrio cuja altura é de 76 centímetros. Tá? Isto é, a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de Hg, ou, usando uma outra unidade, é igual a 760 milímetros de Hg. Essa unidade aqui, para completar as unidades, né, que eu estava representando, essa unidade milímetro de Hg é igual ao que a gente chama de torr. Isto é, a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de Hg, que é igual a 760 torr. Então, essas são as principais unidades, digamos assim, para pressão, quando a gente fala de pressão atmosférica. Ok, mas você falou assim, e com essa pressão ele descobriu lá a pressão em relação na unidade de Pascal. Como que a gente faz isso? A gente faz isso a partir, então, do teorema de Stevens, né? Então, a pressão hidrostática, nesse caso, eu posso calcular a pressão da atmosfera, considerando a pressão hidrostática, então, do mercúrio, né? Isso é, a pressão de 1 atm, pressão de uma atmosfera, é igual à pressão atmosférica, é igual à pressão de uma coluna de 76 centímetros de Hg. Isto é, a pressão atmosférica é igual à pressão de uma coluna de 76 centímetros de Hg. Então, nós vamos usar o princípio de Stevens, D vezes G vezes H, sendo que D é a densidade aqui do mercúrio, né? Densidade do mercúrio, a gravidade eu vou usar 9,81 para ter um valor bem exato, e esse H aqui é a altura que corresponde a 0,76 metros, tá? Vou ter que usar isso na unidade do Sistema Internacional. Então, a pressão atmosférica, que corresponde à pressão de uma coluna de 76 centímetros de Hg, é igual à densidade do mercúrio de 13.600 quilogramas por metro cúbico, né? Vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a profundidade, a altura, perdão, né, que é uma altura da coluna, 0,76 metro. Fazendo essa continha, essa pressão atmosférica é igual à pressão de 76 centímetros de Hg, que é igual, então, a 101.000, o valor mais exato é 101.396, né, o resultado dessa conta, né, pascals. Então, a partir dessa relação, nós chegamos no valor, então, da pressão atmosférica, que é a pressão que a gente usa na maior parte dos exercícios. E por que é tão importante essa pressão? Porque quando a gente calcula a pressão, por exemplo, dentro de um fluido, que está ao nível do mar, você tem que levar em consideração também a pressão da atmosfera, porque a pressão da atmosfera ela age na superfície e ela não pode ser desprezada, isto é, a pressão aqui não é zero quando você vai analisar a pressão no fundo de um líquido. Muito bem, gente, então hoje nós vimos, né, o conceito de pressão atmosférica, né, o que é a pressão atmosférica, basicamente é a pressão exercida pelo peso da massa, né, de gás que você tem da atmosfera, do ar, e pesa bastante. A gente viu que sobre cada metro quadrado tem um peso de 100.000 newtons, isso dá aproximadamente 10 toneladas nessa coluna de ar. E vimos também como que a gente chega nesse valor, isto é, como que o Torricelli permitiu então que nós, utilizando a lei de Stevens, determinássemos então essa pressão atmosférica, que é 101.000 newtons a cada metro quadrado. Então eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor desse conceito, né, da pressão atmosférica, que é um conceito extremamente importante, inclusive, né, quando a gente vai utilizar aí
o princípio de Stephen. E espero que vocês consigam então agora fazer alguns exercícios, né? Mais exercícios aí para praticar essa ideia, esse conceito. Então, até a próxima aula. Falou!